Fala, vencedores! Graça e paz! Tudo bem? Aqui é o pastor Heraldo Júnior e no vídeo de hoje eu quero falar sobre 2 métodos de ensino para melhor ajudar você no desempenho da nobre missão a qual Deus tem confiado a você para transmitir o conhecimento das Sagradas Escrituras aí na sua sala de aula, na escola bíblica aí na sua igreja. A você que é professor, que é líder, que este conteúdo que nós vamos transmitir hoje possa estar ajudando você a crescer um pouco mais, ok? Antes, deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa aí o teu like, tá bom? E já ativa o sininho para que você possa sempre ser notificado quando sair os próximos vídeos. E também já compartilhe aí para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo conteúdo desta palavra de hoje, ok? E o que é então um método de ensino, né? Hoje eu quero abordar os 2 métodos de ensino que são de suma importância para o professor, né, na escola bíblica. O método é a forma que a aula será transmitida. Então, isso vai ser definido de acordo com a habilidade do professor, de acordo com as condições do aluno, das salas, da igreja e também do tempo que o professor tiver para desenvolver estes métodos, ok? E o primeiro método que eu quero falar é aquele método onde apenas o professor ele fala e a sala escuta. É praticamente igual à pregação, né? Nos cultos oficiais, onde vem a pessoa ministrar ali a palavra, ou numa palestra, onde uma pessoa fala e o restante do auditório, da igreja, da sala, ali vai ficar ouvindo, né? E aprendendo ali. Então, este método onde somente o professor fala e a sala fica ali, a classe fica ouvindo, tem algumas vantagens, né? Entre elas é que o professor ele vai ter muito mais tempo para falar, porque ele não vai ser interrompido, então ele vai aproveitar todo o tempo que ele tem para transmitir o conhecimento, para transmitir o assunto o qual vai ser abordado, vai ser estudado, tá bom? Quando então deve ser aplicado este método onde somente o professor fala? Quando o tempo que o professor tem para a ministração é um tempo curto, né? Em alguns lugares 40 minutos, 30, 1 hora, em alguns lugares menos. Então, quando o tempo for menor, o professor precisa de mais tempo então para ele falar, então ele aplica-se este método. Ou quando a sala de aula ela é grande e a dificuldade então da comunicação ali. Outra forma também é quando o aluno ele não conhece o assunto que vai ser abordado. Então, uma vez que a sala não conhece, os alunos não conhecem o assunto, então mais lógico, né? Mais do que lógico, o professor, somente ele, então, participar, ok? Falando. E também quando a sala ela é uma sala infantil, ok? Vamos lá. Agora, quais são os cuidados que precisa ter ao usar este método de ensino onde somente o professor fala? Um dos cuidados é que o professor ele precisa ter habilidade e conhecimento no assunto. Habilidade para quê? Para que ele possa, dentro da ministração, os alunos não perder o foco, não perder a atenção. Habilidade para que o professor ele possa, dentro do período de tempo que ele tem, ele saber expressar bem o assunto, né, e o conhecimento para que os alunos dentro daquele tempo possam realmente aprender, né? Existem algumas regiões, em algumas escolas que têm perdido muitos alunos, por quê? Por falta da motivação. Alguns professores onde eles usam este método, onde somente ele fala, e por falta de algumas habilidades do professor, tem levado alguns alunos perder a motivação de estar na sala de aula. Por isso é importante que o professor ele conheça a sua sala, conheça os seus alunos, conheçam as pessoas que estão ali em volta, ok? E o segundo método que nós queremos falar aqui hoje é o método onde o aluno participa junto com o professor, onde o professor faz a pergunta, onde os alunos, a classe vai interagindo. Desta forma, o professor ele vai estimular, né, vai estimular os pensamentos dos alunos com perguntas inteligentes, tá? É um ponto importante que você precisa observar dentro deste método onde você vai conduzir a tua sala para participar. Você precisa usar perguntas inteligentes. Por exemplo, às vezes o professor ele quer usar esse método,
né, onde ele quer a participação da sua sala, e às vezes os alunos já estão num nível um pouco mais avançado e ele faz aquelas perguntas como, por exemplo, quem construiu a arca? Né? O nome do primeiro casal. São perguntas que não estimulam a mente do aluno, que não vai estimular o crescimento do aluno, salvo se for uma sala onde seja de novos convertidos ali, de alguns pré-adolescentes ou de criança, ok? E para isso, né, para este método onde o professor ele vai estimular o crescimento dos alunos com pergunta, interagindo, o professor ele precisa estudar bastante o assunto. O professor precisa ter conhecimento do assunto e já elaborar, né, já trazer na hora da aula as perguntas já pré-elaboradas, ali, perguntas inteligentes para que possa desenvolver então a mentalidade dos alunos e levar os alunos a estar envolvidos ali. Agora, vamos lá ver quais são as vantagens deste método, onde você coloca todo o teu pessoal ali, a sala para estar participando. É que você consegue reter a atenção dos alunos. Quando você coloca o aluno para participar, você tem a atenção não somente do aluno que está participando, como os outros alunos que estão ali também atentos, esperando o seu momento também de interagir. Você começa a desenvolver a tua sala, você envolve os alunos na aula, né? Porque no método que nós falamos o primeiro, onde só o aluno fala, onde só o professor fala, nem sempre ele consegue envolver o aluno na aula. Às vezes, como já falei, se o professor não tiver habilidade, o aluno fica disperso. Está dentro da sala de aula, mas às vezes em algumas regiões, a escola bíblica pela manhã, alguns alunos ficam dormindo, ficam desmotivados e desanimados. Mas quando o aluno está envolvido, o professor consegue trazer o aluno para participar junto com ele ali, né? Os alunos conseguem memorizar melhor o assunto, os alunos começam a aprender um pouco melhor, né, porque está participando, não só ouvindo, mas também está perguntando, está respondendo, está envolvido com o assunto. Isso vai criando ali as sinapses neurais e vai estimulando a mente do aluno a participar mais, ok? E também o professor passa a conhecer cada um dos seus alunos, começa a conhecer ali o grau de conhecimento que os alunos têm dentro do assunto que está ali envolvido. Então essa é uma das vantagens que tem, né? E o aluno de fato começa a realmente aprender quando ele participa, né? Aprende muito mais quando ele participa, fazendo pergunta, interagindo, respondendo, do que quando ele fica simplesmente só ouvindo. Agora, também quais são os cuidados que nós precisamos ter dentro deste modelo, dentro deste método, né? O professor precisa dirigir a participação dos alunos dentro do assunto que está sendo estudado, né? Em alguns casos, o que acontece? Um aluno faz uma pergunta, e o professor tenta interagir ali, e dentro daquela pergunta fazendo outra pergunta. Aí você sabe que assunto puxa assunto, conversa puxa conversa, e se o professor não estiver atento ali, quando pensar que não, eles perderam o foco, saíram do assunto que estava sendo estudado, e quando você vai ver, você já está longe do assunto, tem que voltar, perde esse tempo e perde ali realmente o objetivo da lição, né, que está sendo estudada. Então o professor precisa ter essa habilidade para conduzir a sala, para conduzir os alunos ali, né? E outro sim, também os alunos precisam conhecer o assunto, os alunos precisam estudar a lição, os alunos precisam ter pelo menos o mínimo de conhecimento possível para estar participando. O professor fazendo a pergunta não faz sentido, né? Ninguém conhece o assunto, ninguém estudou, e o professor fazer uma pergunta não vai fazer sentido nenhum. Então é importante que o aluno ele tenha estudado o assunto e o professor a habilidade para conduzir ali, para não perder o foco. Olha só, mesmo no método que nós falamos no primeiro, onde somente o professor fala, ali ele pode, né, dentro daquele modelo, ele pode também fazer com que a classe participe fazendo algumas perguntas, tá? É muito importante o professor ele sempre interagir com a sua turma, com a sala de aula, tá? Não seja simplesmente só você ou quem está falando ali. Envolva a tua sala dentro do assunto que está estudando, e isso com certeza você vai ter grandes resultados, porque a classe vai crescer, os alunos vão crescer e vão ter mais
motivação para estar participando nas próximas aulas, ok? Então, que você possa ver qual desses métodos mais se enquadra na sua realidade, aí com a tua classe, com o teu pessoal, e que você possa aplicar para um melhor desempenho nas próximas aulas, tá bom? Então, desejo a você boas aulas, que Deus continue abençoando a todos. Olha só, se este vídeo ele fez sentido para você, de alguma forma te ajudou, que você possa estar compartilhando com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.